Boa tarde. Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Boa tarde. Olá, boa tarde, Lana. Tudo bom? Boa tarde, boa noite. Boa noite, é verdade. Dila, eu não sabia que você estava, não. Você passou recente no concurso? Passei em 23, assumi em 24. Ah, tá. Eu não sabia que você tinha. Porque eu acho que eu não estou mais lá no grupo novo, né, dos líderes da Ampad. Parabéns. Obrigado. Estou um pouquinho longe, fora do fuso horário de vocês. É 1 hora a menos ou 2? Uma a menos. Só é ruim quando começa. Então, sessão online 8 horas para você não rola, né? Da manhã. É injusto. É castigo demais. Eu dou aula no MBA que tem aluno do Acre, que acho que são 2 horas, e aí começa 8h30 da manhã a aula. Daí eu fico com uma dó dos bichinhos, mas, né? Não tem jeito. O Brasil todo aí. A Evelyn é quem vai ficar de suporte nessa sala, Evelyn. Isso. Deixa eu só confirmar. Aqui eu tenho três artigos e eu quero saber se, como é que eu não estou conseguindo visualizar o nome de cada um, quero ver se vocês são os três autores.
Só um momento. Eu tenho um artigo com o título Competências Gerenciais em Organizações Voluntárias no Ensino Superior. É de algum de vocês? A Lana tá aqui. Eu não sou É o desse meu. artigo, não. Ah, competências gerenciais é quem? Sou eu. Vai Tá, Ricardo, o Ricardo. beleza. Espera lá que eu troquei aqui. Tá vendo? Viu competência, já acha que sou eu, filha. Dessa vez não, dessa vez não. Ricardo, Marília, Silvia e Tomás. Isso. É para começar? Não, não, a gente está fazendo só uma Ah, tá. checagem. Entendi, entendi. Aí o outro, Evelyn. Inteligência artificial nas práticas de gestão de pessoas nas organizações. Sou eu. Lana, perfeito. Lana e Bárbara, né? Não, Lana e Raíssa, é esse. Lana e Raiz. Ah, tá. Lana e E Raiz. temos aqui governança de gestão de pessoas no setor público. A influência da liderança na rede de gestão de pessoas. Aí sou eu e a Aí, Bárbara. Bárbara. Ah, beleza, então, certinho. Quando orienta, Silas, é o tema do aluno, não é mais da professora, não. Então, para a gente não atrasar, boa noite, boa tarde, estou feliz de estar aqui com vocês. Hoje sou assessora aqui do SEMEAD, principal, mas estou aqui substituindo a moderadora. Provavelmente ela vai entrar daqui a alguns minutos, mas só explicando, a gente tem aqui, né, 15 minutos de apresentação, então essa apresentação inicial, e a gente tem 5 minutos de debate. Eu tenho uma ordenzinha aqui, que no caso começa por competências gerenciais, Evelyn, depois deixa eu só confirmar. Desculpa te interromper, deixa eu pode só falar. confirmar. Essa sessão eu estaria como moderador, mas se você se preparou, Ah, não tem problema nenhum. não, sem problema. Se você quiser seguir, tava aqui, acho que era a Lu para mim. Tava outra Mas pode pessoa. seguir, e aí você pode ir conduzindo na hora das discussões. Eu tenho umas anotações e a gente compartilha, não Perfeito. tem problema não. Tá bom. Obrigada, Silas. Eu li aqui que era a Lu que tava de moderadora, mas aí deve ter sido algum engano aqui, não tem problema nenhum. Mas beleza. Então, a gente tem aqui uma ordem, seguindo aqui, que começa aqui pelo artigo de competências gerenciais, aí a gente vai ter os debates, depois inteligência artificial, e depois, por fim, governança de gestão de pessoas. Pelo que eu entendi, Ricardo, que está com a bola da vez, vai começar aí para gente. E é um artigo super interessante, né? Então, li, adorei muito, e eu trabalho na área de RH, então eu fui pegando algumas coisas que vocês foram trazendo e tentando ver ali a aplicabilidade para minha área. Então, Ricardo, você está super à vontade, eu vou estar cronometrando aqui, e faltando 5 minutos, eu vou estar colocando aqui para você no chat, tá bom? Tá bom. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá. Tá. Dá para ver a tela? Não Só não consigo tá ver em tela vocês. cheia. Não tá em tela cheia? Não, tá no arquivo de edição. Como é que eu faço aqui, então? Clica nesse botãozinho onde você tá. Isso. Agora foi? Não, você compartilhou a tela inteira ou só compartilhou essa parte de edição? Ah, talvez tenha sido isso. Deixa eu ver aqui. Tela cheia, então, né? Agora foi. Quando você começar, eu vou começar a cronometrar, Ricardo. Você tá mutado, só pra te avisar. Só um minuto. Compartilhar áudio. Compartilhar.
Eu tô tendo algum problema aqui. Se quiser dar prosseguimento, eu tento ver o que está acontecendo, eu tento compartilhar com áudio, não vai. Acho que ali, quando você foi compartilhar, você voltou para a tela e botou para parar de compartilhar. Você tenta colocar para ocultar, ao invés de parar de compartilhar ali. Compartilhamento. Se você não Compartilhar. conseguir, se achar melhor, deixa eu ver se quiser me manda o arquivo, eu vou passando para você também, não tem problema. Tá. Porque a partir do momento em que eu compartilho, ele me muta, mesmo compartilhando com áudio. Você consegue mandar aqui pelo chat para eu compartilhar para você? Por favor, deixa eu ver. Vou abrir aqui Acho para que agora. você. Tá, muito obrigado. Foi aí para vocês? Dá para ver. Quando quiser começar, vou começar a cronometrar, tá bom? Tá bom, obrigado. Ah, Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ricardo, eu sou graduando em Engenharia de Produção pela Universidade de Brasília e eu vou apresentar o nosso artigo de competências gerenciais em organizações voluntárias no ensino superior. Pode passar, por favor. Bom, a ideia principal desse artigo foi verificar as competências em organizações estudantis, pensando nelas como um espaço-chave na formação dos gestores do futuro. Seria nesse momento, fora da sala de aula, em que a gente tem um ensino complementar ao que a gente tem de aulas expositivas, e aí já ir pegando conhecimentos práticos antes de entrar no mercado de trabalho propriamente dito. Então, como objetivo dessa pesquisa foi identificar essas competências gerenciais e tentar traçar um paralelo também com as competências dos modelos teóricos clássicos, vendo se tem alguma competência que seja mais específica das organizações estudantis, porque a gente está falando também de um aspecto voluntário, e quando a gente fala de voluntariado também existe uma nuance, diferente de, por exemplo, uma organização com a burocracia bem definida, com vínculos contratuais. Então, investigar isso e também buscar, talvez, para o futuro, essa questão de como que isso está ajudando no gestor do futuro. Então, do ponto de vista teórico, essa pesquisa acaba se justificando porque existem muito poucos artigos em relação às competências gerenciais para as organizações estudantis e voluntárias também, prática para guiar a formação dos líderes, pessoas que estejam engajadas. Eu, particularmente, sempre fui muito engajado na universidade, então pode ser um guia para as pessoas que estejam querendo assumir esses papéis e reforçar também o valor dessas organizações como centro da formação profissional e cidadã, além da sala de aula. Pode passar. E aí, quando a gente fala de competências, aqui passando bem rapidamente, a competência tem várias vertentes diferentes em como que a gente avalia, e competência é uma palavra usual do dia a dia, de certa forma, mas a gente tem, por exemplo, a corrente americana, que acaba valorizando mais atributos, características específicas do colaborador. Quando a gente vai para a pegada francesa, já tem uma questão mais de desempenho, ou então comportamentos que estejam envolvidos no ambiente de trabalho. Existe também uma abordagem mais integradora, que vê os dois,
E as competências gerenciais, elas acabam diferindo dessas primeiras, porque elas são mais voltadas para gerir e para conectar todas as outras competências. Então, alguns autores até argumentam que seria a mais importante porque ela é o que faz tudo acontecer. E aí a gente tem uma pegada muito mais voltada para a parte das soft skills do que o conhecimento técnico propriamente dito, em que a gente tem então a ideia de planejar, liderar e organizar e controlar com foco estratégico para que a equipe atinja um objetivo determinado. Alguns modelos teóricos relevantes, até para levar de consideração em relação aos modelos clássicos, tem o do Boyatzis, que identifica 21 competências em 6 dimensões, o Queen também, que são 4 abordagens e 8 papéis gerenciais, e das organizações estudantis, como eu falei, a questão delas desenvolverem competências além da sala de aula, fortalecerem a liderança, comunicação e criatividade, são um espaço em que você pode errar e aprender para antes de entrar no mercado de trabalho, e gestão voluntária acaba tendo as suas especificidades, como eu falei, pela falta de questões contratuais, tem uma questão de motivação, os membros não são obrigados a fazerem aquilo necessariamente. Então, essa é basicamente o nosso background em relação ao artigo. Pode passar, por favor. Para fazer essa pesquisa, a gente fez, bom, o tipo de pesquisa foi aplicada, descritiva de campo, com abordagem qualitativa. A gente, então, está considerando as lideranças de organizações estudantis do Distrito Federal. A nossa amostra veio de lá também, abrangendo diferentes cursos e finalidades. No final, a gente contou com 12 estudantes que foram selecionados ali de cursos distintos, exercendo funções em organizações estudantis diferentes. Nesse caso aí, por organização estudantil, a gente entende como projeto de extensão, equipe de competição, empresa júnior, todas essas que estejam vinculadas à universidade. E instrumento de coleta de dados, a gente fez um roteiro de entrevista semi-estruturado. Pode passar. Então, essas entrevistas foram conduzidas presencialmente ou então online, dependendo da disponibilidade dos entrevistados. Depois disso, a gente fez análise de conteúdo e aplicou algumas técnicas de processamento de linguagem natural e algumas análises multivariadas também para tentar identificar algumas relações em cima dos discursos dos entrevistados. E apesar de a gente só ter 12 entrevistados, a gente acaba atingindo a saturação teórica em um certo ponto da pesquisa, o que acaba validando também a robustez dos resultados que a gente teve. Então, pode passar, por favor. Bom, então, seguindo as etapas da nossa pesquisa, a gente primeiro definiu a amostra, fez a coleta dos dados, o tratamento para conseguir verificar os padrões dentro dos discursos, uma análise qualitativa e aí partimos para a integração dos resultados. Pode passar. Então, aqui é uma descrição da amostra. A gente teve predominantemente homens respondendo nosso roteiro. O curso predominante foi engenharia, mas a gente teve algumas pessoas representando administração, direito, medicina veterinária. O ano, majoritariamente pessoas mais para o final do curso, ali a partir do 4º ano. Faz sentido, geralmente são essas pessoas que acabam assumindo essas posições de liderança. A cidade foi principalmente Brasília, e a gente teve ali, então, um projeto de extensão, empresa júnior, liga acadêmica, a atlética e a equipe de competição. E a nossa universidade, a UNB, foi a que mais teve representantes. A gente também teve do Uniceub e do IBMEC. Pode passar. Aí aqui é uma primeira avaliação geral dos discursos, as ferramentas que foram mais identificadas entre os membros, que foram as ferramentas de suporte mais comentadas. Então, primeiro de tudo, a gente tem o Google Drive, é uma alternativa acessível e gratuita. A gente está falando de um cenário de restrição de recursos e há um ambiente digitalizado, as pessoas estão buscando facilidade, então também não tem existe uma restrição orçamentária, por isso também recorrendo a ferramentas gratuitas. O WhatsApp, um canal informal de comunicação, e aí isso também tem a ver com o ambiente estudantil em que está envolvido. Porém, a gente percebe algumas ali já tentando profissionalizar um pouco mais a gestão, comentam alguma coisa de Trello, Slack, Notion, para tentar criar essa gestão de uma forma um pouco mais estruturada. Pode passar. Aqui é a dispersão do discurso dos entrevistados, quando a gente aplica a vetorização dos discursos, transforma tudo isso em algo que o computador consegue entender, e aí também reduzindo a dimensionalidade dos nossos dados para 2 dimensões, para a gente conseguir observar,
Essa seria basicamente a dispersão. Inicialmente, isso não nos mostra muita coisa, a gente tenta, então, clusterizar por meio de aprendizagem não supervisionada para ver se a gente identifica, então, grupos de afinidade dentro desses discursos. Aí, pode passar? No caso, a gente aplica dois métodos que são, na verdade, duas métricas para avaliar qual que seria o número ótimo de clusters, e o cotovelo à esquerda e a silhueta à direita, mas a gente identifica que não existe necessariamente algum cluster ou um ponto ótimo ali para dividir esses dados, então a gente assume que todos os 12 fazem parte de um discurso muito semelhante. Não existe uma quebra muito específica na esquerda para a gente conseguir aquele cotovelo que a gente está querendo identificar. E o ponto mais alto da silhueta ali, que seria o quinto cluster, cinco grupos diferentes, está em 0,09, que é uma métrica que vai até 1, então também mostra que é baixo. Não existe necessariamente algum ganho se a gente dividir esses 12 em grupos menores. Então a gente trata tudo como um único grupo, e aí pode passar. Aí aqui a gente tem uma nuvem de palavras, que foi também uma avaliação inicial do que a gente encontrou. Algumas coisas além do esperado, como projeto, organizar. E tem algumas coisas que vão chamando a atenção, por exemplo, a ideia de ajudar o líder como sendo uma figura que vai fazer a conexão entre os outros membros e vai servir de apoio para os demais. Não são os membros que vão ajudá-lo, vão ser ele numa posição de se doar para os demais. A gente tem errar também ali, foi inclusive um dos comentários, que é o ambiente em que o estudante pode errar, ele não, ali é a hora para fazer isso. Gestão de pessoas também acaba aparecendo, processo seletivo, a gente está falando de equipes que têm uma rotatividade muito alta, a cada 6 meses já tem um novo processo seletivo, os membros já vão mudando completamente, dentro de 2 anos a equipe está completamente alterada, e aí também acaba surgindo a necessidade de conhecimento, gestão do conhecimento, para fazer com que elas permaneçam vivas ao longo do tempo. Pode passar. Aqui é uma rede de co-ocorrência das palavras, e a ideia delas essas foram as palavras que surgiram como as que mais conectaram o restante do discurso. Então, quanto mais no centro desse grafo, mais elas foram o que conectou todo o resto da argumentação dos entrevistados. Então, no meio, a gente percebe ajudar de novo, tem uma questão de diversidade que foi interessante de perceber, divisão de tarefas também, cobrança, então a gente está falando de um ambiente de voluntariado, então o gestor ali, nesse caso, ele é a pessoa que tem que fazer com que os prazos sejam cumpridos, existe uma preocupação com documentação, elaborar atas de reunião acaba sendo uma coisa importante que acaba sobrando para quem está ali na figura de liderança, e questão de conhecimento técnico acaba conhecendo no centro também, até porque a nossa amostra vem de principalmente cursos de engenharia, então precisa de um certo domínio teórico para conseguir executar algum projeto, se você estiver numa empresa júnior ou algo do tipo. Pode passar. E aí, para análise de conteúdo, a gente identificou aqui 6 principais. A gente tem na direita a frequência com que elas apareceram, e, bom, por unanimidade, gestão de pessoas aparece como a principal ali, a mais comentada. Depois a gente tem gestão por resultados, a questão de estabelecer metas, fazer com que a equipe vá para frente. Relações externas, então, nesse caso, a pessoa que está na frente da equipe é responsável por criar parcerias, por tentar fazer por ser a cara da empresa, a cara do grupo para outros grupos e tentar criar essas alianças para dar oportunidades para quem está dentro da equipe. Resolução de problemas é uma estrutura muito reativa e não propositiva. Gestão do conhecimento para manter vivo ao longo do tempo e gestão do tempo, porque a gente está falando também de um aluno que vai ter extracurriculares para cuidar, várias matérias, vários projetos acontecendo, estágio e outras várias coisas que acabam fazendo com que ele não tenha dedicação exclusiva àquela única função. Pode passar. Então, conclusão, chegando já ao final, a gente tem principais competências foram gestão de pessoas, gestão por resultado e relações externas, bem parecido, na verdade, com os modelos teóricos clássicos, mas, diferentemente deles, a gente está falando de uma gestão que é muito mais marcada por informalidade, horizontalidade dos nossos
Não existe necessariamente uma hierarquia muito rígida nesse tipo de organização, afinal, todos são alunos, todos estão em processo de aprendizado. E também tem uma flexibilidade muito grande, porque você pode estabelecer uma meta, mas você tem que estar ciente que todo mundo ali é voluntário. Então, não existe a possibilidade de ser rígido, porque a pessoa está ali sem nenhum comprometimento por contrato ou algo do tipo. A valorização da empatia, escutativa e colaboração nesses ambientes, para que todo mundo se sinta escutado e que aí a organização possa melhorar ao longo do tempo. O grupo é feito para os estudantes, então buscar formas para que todo mundo usufrua melhor da experiência. E aí aquela questão das ferramentas, ferramentas gratuitas, acessíveis e de fácil adaptação acabam sendo as mais escolhidas. E aí, para trabalhos futuros, estudos longitudinais para ver se essas competências especificamente estão auxiliando, como que elas estão influenciando ao longo da carreira profissional desses alunos. E, na prática, implementar sistemas unificados de gestão do conhecimento nas intranets da universidade, porque acaba sendo muito difícil a sobrevivência. Num semestre, tem um grupo engajado, daqui a um ano, essas pessoas se formaram, o grupo pode morrer. E aí, para reiniciar tudo isso, acaba sendo difícil. A gestão do conhecimento pode ser interessante para a pessoa não começar do zero, ter algum ponto de partida que não seja zero. E aí, esse foi o nosso trabalho. A gente tem algumas referências também, pode passar. E muito obrigado pela atenção. Super parabéns aí pelo trabalho, pelo artigo. Achei muito interessante, até porque eu fui de empresa júnior, então algumas coisas que eu vi ali no artigo fazia super sentido na época que eu estava na empresa júnior. Então achei muito interessante. Achei que poderia, assim, para futuras pesquisas, não sei, talvez adentrar num curso específico ali, para ver se fazer uma comparação, talvez de um curso X e um curso Y, para ver se é o mesmo comportamento, se são as mesmas competências ali. Mas no mais eu achei muito bom o artigo. E Silas tem mais alguma consideração para fazer? Não sei. Vai a apresentação e a gente vai intercalando com os comentários? Sim, Beleza, então. Então, primeiro, parabenizar pela proposta do artigo, Ricardo, né? E aí, como sugestão para pesquisas futuras, né, pensar na possibilidade de ampliar essa diversidade amostral para além da UNB, de repente incluir mais cursos. Isso ajuda na generalização dos resultados, né? A possibilidade também de triangulação metodológica, alguns dados observáveis, avaliação por pares, a autoavaliação. E aí fiquei pensando, sobretudo, né, de como que é possível, com o material que vocês têm, explorar outras camadas do desenvolvimento dessas competências a partir da atuação do grupo pesquisado, né? Por exemplo, dá para ligar essas competências identificadas a alguns desfechos, como o tempo do projeto. Óbvio, se vocês mapearam isso lá na hora de fazer as entrevistas, né? Tempo de projeto, tempo de contribuição. Aqui na UFRR, uma orientanda da graduação fez um TCC sobre competências com participantes do movimento Empresa Júnior, né? E aí pegou uma representatividade dentro do possível de todas as regiões, acho que 20 ou 25 participantes. E aí a gente viu que alguns aspectos, como tempo de participação no movimento, a complexidade das tarefas assumidas, eles, de alguma forma, mediavam ou moderavam o desenvolvimento de determinadas competências. Então, a partir do perfil que vocês mapearam desses participantes, né, pode ser um ponto aí para poder dar uma outra camada, além das camadas que vocês trouxeram de discussão dos resultados. E fiquei pensando também, né, como que esses resultados de pesquisa dialogam ou não com os currículos de administração ou com o currículo de administração especificamente na universidade, né? Será que a gente está tendo aí
está casando, né, uma coisa com outra? Será que é muito diferente? E aí, quando a gente pensa em outras universidades, de repente, pensando no envio do trabalho para um periódico, né, para uma revista, para uma publicação permanente, problematizar isso lá ao final dos resultados, que pode render uma boa discussão. Mas parabenizar pela proposta do artigo. Obrigado pelos comentários. Alguém tem mais alguma consideração, mais algum comentário? Só também parabenizar pelo trabalho, até coloquei um comentário aqui, Ricardo, que a gente publicou um artigo sobre competências gerenciais de grupos de pesquisa, mas a gente comparou com todas as outras atividades extracurriculares, e aí foi uma pesquisa quantitativa, com uma amostra aí bem grande também. Mas só para entender, assim, o foco era de qual curso? A gente falou principalmente de engenharia. Aí a gente tem a Faculdade de Tecnologia que tem 5 engenharias diferentes e tem outras 13 do Gama. A gente focou nas 5, mas teve algumas outras de alguns outros cursos também. Só que foi principalmente engenharia. Porque daí, assim, eu vou fazer um complemento do que o Silas falou. Eu acho que, para além de discutir do curso de administração, acho que é muito mais discutir a importância de competências gerenciais para qualquer profissional que atue com gestão, sabe, Silas? Que daí não é só o aluno do curso de administração, o engenheiro precisa ter, e a gente às vezes eu faço, sou muito contratada às vezes para dar treinamento de curso de gestão para pessoas que não são da administração, dessa carência, né? Então acho que é importante trazer a importância que a gente tem de desenvolver profissionais em competências gerenciais, independente da formação. O quanto que a administração ela tem que permear mais as outras, né, nesse sentido, né, as outras formações. Se você me permite complementar, Silas, que eu acho que é mais amplo ainda, né? É bem isso. E parabéns também pelo trabalho. Mais alguém, pessoal? Então, beleza. O próximo artigo que a gente tem aqui se eu não me engano, é da Lana, Inteligência Artificial nas práticas de gestão de pessoas nas organizações. Então, fica à vontade. Se quiser me mandar também um arquivo para compartilhar, se sentir mais à vontade. Ou se quiser compartilhar, sem problema nenhum. Eu vou tentar compartilhar. Vocês me escutam? Sim, O modo apresentação também vai? oi. Deixa eu colocar o relógio aqui, porque o negócio não é fácil falar em 15 minutos. Ainda mais mulher? Ai, meu Deus. Bem, quando puder, pode avisar. Pode ir, se quiser. Tô aqui também olhando o relógio para você. Tá. Boa noite, pessoal, mais uma vez. A ideia é apresentar esse trabalho que foi resultado do TCC de uma aluna de graduação, né? Ela pesquisou sobre a questão da importância da adoção da inteligência artificial nas práticas de gestão de pessoas das organizações. Assim, falar que a inteligência artificial hoje em dia ela tem sido necessária, relevante, né, nos processos é até redundante, mas ela cada vez mais tem sido utilizada, né, nessa questão da quarta revolução industrial. E, logicamente, que além de contribuir com as diversas atividades do dia a dia, ela também tem impulsionado aí a questão das próprias práticas de gestão de pessoas. Então, assim, a gente identificou que realmente existe aí uma necessidade de explorar como que ela tem sido adotada nas práticas, além mesmo de ter recomendações de pesquisas recentes dizendo que a gente precisa ver o quanto que a IA pode ser usada na gestão de pessoas, para além só de processo de recrutamento e seleção, que é o que a gente mais acha na literatura, e a importância dessa tecnologia aí para retenção de pessoas, para melhorar as práticas aí também. Então, nosso objetivo foi analisar a adoção da inteligência artificial nas práticas de gestão de pessoas nas organizações brasileiras, tanto com a identificação das práticas, desafios, benefícios e tendências do uso aí na área de gestão de pessoas. Nosso referencial teórico, ele aborda desde a definição do que é gestão de pessoas, quais são as principais práticas, faz uma contextualização rápida aí sobre a questão da evolução para um RH, né, do RH tradicional para o RH 4.0. A gente fala de forma bem resumida do que é a inteligência artificial para entender como que a gente contextualiza isso, e depois a gente apresenta alguns estudos aí que já vem relatando casos da adoção da IA em práticas de gestão de pessoas,
e os próprios benefícios e desafios que a gente tem dessa adoção do que a literatura discute. E adiantando também, né, a questão da própria lacuna de realmente focar muito mais em uma única prática. A nossa pesquisa ela foi teórico-empírica, com recorte transversal, ela foi uma pesquisa descritiva, a gente adotou uma abordagem qualitativa para explorar um pouco mais, aprofundar a percepção das pessoas em relação ao uso da inteligência artificial, com a entrevista semi-estruturada, a gente fez 18 questões, né, para os participantes, e a técnica de análise de dados foi análise de conteúdo, né, seguindo as diretrizes de Bardan, e obviamente que não faria sentido fazer uma análise sem o próprio uso aí do apoio do ChatGPT, como um pesquisador para triangular os dados, né? A gente criou o prompt, colocava os dados, ele gerava uma primeira categorização, gerava uma planilha e a gente conferia a planilha para ver se fazia sentido. A gente mudou terminologias de categorizações, lógico que a gente aperfeiçoou também descrições, mas assim, foi interessante também usar o próprio chat para fazer essa primeira categorização temática, colocando o prompt como se fosse, né, aplique aí a metodologia da Bardan. A nossa amostra foi de 10 participantes, de 6 empresas privadas, 2 instituições públicas e 2 de consultores externos que têm adotado aí desenvolvimento de IAs para outras organizações. A maioria foram homens, né, que trabalham, em média, a maioria das pessoas trabalham 15 anos com gestão de pessoas. A gente conseguiu representatividade de 5 estados brasileiros. E aqui, assim, não sei se está gravando, mas enfim, aqui a gente teve empresas bem grandes aqui que participaram, a gente conseguiu abertura, a gente identificou, né, esse material do Think Work Innovations, então, assim, são organizações grandes que divulgam experiências inovadoras em gestão de pessoas, a gente conseguiu contato com eles e eles abriram, né, a oportunidade para a gente fazer entrevistas, então foi bem legal. Então, além deles, assim, né, a gente buscou em LinkedIn, grupo de WhatsApp, perguntando quem tinha, esses famosos grupos que a gente tem de gestão de pessoas para identificar potenciais pessoas para serem entrevistadas. São pessoas que já adotam a IA e pelo menos em média, né, de 3 anos. O total da entrevista deu 3 horas, quase 4 horas aí de entrevista, e tivemos um corpus de palavras de quase 17 mil para serem analisadas. Então, o primeiro aspecto que a gente consolidou foi assim, qual o motivo de passar a adotar IA dentro das práticas de gestão de pessoas, e obviamente que o que é muito recorrente aí que a gente vê nas outras áreas também é a busca aí por uma eficiência operacional, ou seja, as pessoas usarem para atividades mais operacionais e liberar o colaborador para atividades mais estratégicas. Mas outros motivos, assim, todos esses motivos aqui foram decorrentes, né, foram criados a posteriori, né, com base nos dados, não foi da literatura, depois a gente comparou com a literatura. Então, assim, principalmente eficiência operacional, aumento de produtividade, decisões mais baseadas em dados, até a gente fala sobre alguns aspectos de realmente ter people analytics, então, assim, ter dados mais estruturados. Então, foram os principais motivos que a gente tem. As principais áreas aí de gestão de pessoas que as pessoas que estão utilizando IA recorrente, né? Recrutamento e seleção, a gente tem visto muito o próprio LinkedIn alguns usam até o próprio LinkedIn como ferramentas para buscar, outros usam ferramentas próprias. Então, ainda é hoje o recrutamento e seleção a prática mais utilizada, mas também alguns já utilizam para identificar necessidade de treinamento e indicar sugestões de treinamento para as pessoas, como ferramentas de coleta de dados aí para avaliação de desempenho, e alguns, né, menos da metade, mais gestão de clima também aparecendo e outras recorrências menores aí que a gente vê, como a própria questão de folha de pagamentos, de benefícios, de comunicação interna, análise de salário, planejamento de pessoal, alocação, o próprio People Analytics também, como áreas possíveis para o uso da IA. Algumas práticas mais específicas também, o como utilizar, na verdade, né, em RH, e eles falam que eles estão usando mais para automação de tarefas operacionais, algumas estão utilizando para integração aí com plataformas e sistemas, personalização dos processos de RH como os principais, né, utilizações, mas a gente também vê a ocorrência de análise de dados com prompt que eles geram dados, o próprio uso de chatbot, alocação de planejamento, alocação de pessoal, e às vezes, né, com base nesses dados, conseguir melhorar aí o processo gerencial de tomada de decisão.
os principais benefícios, né, que a gente identificou foi a questão de aprimoramento da tomada de decisão, como eu falei antes. Então, assim, eu tenho dados mais concretos, eu deixo pessoas, né, pensando mais e tiro de atividade mais, das atividades mais operacionais, e com isso eu tenho melhor condições de me preparar para tomar uma decisão mais concreta. É, além da própria questão de eficiência, né, na redução aí de custos, porque você economiza o tempo das pessoas, a própria questão do aumento da produtividade, e outros aí com menor recorrência, mais melhoria da experiência do colaborador, o gestor atuando de forma mais estratégica, transparências e personalizações para o próprio profissional, né, benefícios aí do próprio clima, porque você tem uma diminuição de sobrecarga, às vezes, de trabalho, e a própria potencialização de criatividade, porque a pessoa tem que pensar mais, tem mais tempo para pensar, né? Sai dessa questão aí do operacional. Os desafios que a gente que se enfrenta mais em gestão de pessoas é a própria questão da resistência, o principal, né? A falta de capacitação, desculpa, que é no sentido de que as pessoas ainda não sabem utilizar a IA, não sabem criar um prompt, não sabem como criticar um resultado, né, do que é gerado pela IA. Então, esse é o principal. O outro, a questão da própria resistência e de uso de uma tecnologia. Será que esses dados são confiáveis? Né? Então, assim, tem essa questão também. Tem a própria questão da preocupação ética e com privacidade de dados, que isso tem sido muito discutido de modo geral, do uso da inteligência artificial. Inclusive, a gente aprofundou depois, né? A gente perguntou, né, para as pessoas quais eram os desafios, 40% disse que tem essa preocupação. Depois a gente, ao saber na literatura que realmente é algo bem relevante esse aspecto, a gente complementou com uma pergunta, né? E aí, quais são os desafios mais específicos de privacidade de dados e éticos? E aí, só uma pessoa falou que não tem desafio em relação a isso, né? Aumentando aí quando a gente instiga mais sobre essa temática, mais pessoas trouxeram essa preocupação de risco de viés e discriminação algorítmica, de legislação, vazamento de dados, né? Se a IA tem o dado, será que está no mundo, né? Então, algumas preocupações nesse sentido. Desafios mesmo operacionais de desenvolver recursos tecnológicos para ter suporte aí para o uso da IA, integração com outros processos e o próprio custo elevado, né, que se tem de um recurso tecnológico inovador. A maioria das pessoas considera, assim, que é uma ferramenta que ela traz aí, que ela é um apoio, um aliado estratégico. Então, assim, 80% traz esse foco estratégico, né? Apesar de alguns dizerem que ela traz como técnico estratégico, mas a maioria considera ainda como estratégico. E a maioria aí dos modelos que estão utilizando de IA são modelos híbridos, ou seja, usa o ChatGPT, que está disponível, né, para as pessoas, o Gemini, enfim, mas já tem aí o desenvolvimento próprio de ferramentas de IA para o uso nas práticas de gestão de pessoas. Então, a tendência aí que se tem do uso da IA seria mais ter, por incrível que pareça, a IA centrada no humano, né? Então, assim, como que pode ajudar realmente o ser humano a desenvolver melhor as suas tarefas, a expansão e automação aí de processos de gestão de pessoas, tendência de continuar subsidiando a tomada de decisão e uma análise mais estratégica de gestão de pessoas, a personalização do relacionamento humano, quando a gente fala a questão do People Analytics, às vezes do próprio engajamento, do Employee Experience, né, que a gente consegue identificar como é que a pessoa está melhor, a transformação mesmo de um trabalho, de ressignificar, e a própria integração aí de dados com todos os processos de gestão de pessoas, as tendências que as pessoas consideram, né, também complementando o foco da automação mais avançada, o aprimoramento dos dados, que é realmente algo que realmente não tem como escapar, né? Que a IA vai ser necessária para isso, inclusive assim, de tendências de desempenho que a pessoa possa ter, tendências de necessidade de treinamento, né? Algumas questões nesse sentido. A criação mesmo de conteúdo que ela pode trazer, essa questão de discutir mais ainda as ferramentas de interação e relação homem-máquina, trazer a integração da IA para uma cultura alinhada, né, à cultura e à estratégia organizacional, e também o uso da IA na captação das emoções das pessoas e dar suporte para isso. A gente tem visto hoje que IAs reconhecem o humor, reconhecem se a pessoa está passando mal,
com a avaliação, né, das expressões faciais. Então, alguns avanços nesse sentido. As principais conclusões que a gente tem, né, que ela realmente se consolida e tem se consolidado, na verdade, como uma ferramenta estratégica e sendo cada vez mais utilizada na área de gestão de pessoas, que ela permite essa automação aí das tarefas mais operacionais, permitindo que o RH passe, inclusive, a atuar de forma mais estratégica. Eles deixam bem um foco muito claro que traz sim benefícios utilizar para tomada de decisão, para produtividade, para ter mais informações, né, para decisão, mas também tem a questão da falta de capacitação e resistência cultural, que ainda é muito recorrente. A IA ela ainda é muito recente, né, e principalmente em organizações públicas, ainda o uso é menor ainda, apesar da nossa amostra ter sido pequena, mas assim, foi muito difícil achar, inclusive, organizações que adotassem IA em organizações públicas. E aqui reforça a necessidade, né, do ponto de vista de contribuição gerencial, a necessidade de investir em capacitações aí, políticas de inovação na área de gestão de pessoas. A gente reconhece, né, que o próprio limite, o tamanho da amostra é uma limitação do estudo que não permite generalização, mas traz uma ideia geral em relação ao que já alguns usos e avanços que se pode ter para que estudos futuros possam aprofundar, né, realizar outros benchmarks de melhores práticas, pesquisas mais quantitativas das dimensões abordadas, quais são os motivos para se utilizar a IA, benefícios e desafios, ampliar a pesquisa, né, com uma amostra maior, trazer uma discussão maior sobre o impacto da IA na cultura, no bem-estar e outros efeitos possíveis de produtividade, outras variáveis aí de comportamento organizacional. E também necessidade de investigar melhor sobre esses viés algoritmos que a gente tem nas práticas de gestão de pessoas. Será que realmente está selecionando adequadamente as pessoas? Será que tem algum tipo de viés em relação à cultura? Como se fala, um problema de recrutamento e seleção, que às vezes vai direcionar determinados perfis por questão de idade, raça, por conta de um padrão de onde ela foi desenvolvida, e enfim, tem umas discussões ainda que precisam ser avançadas e que é preciso testes mais concretos, né, do uso da IA e uma crítica humana para ver se ela está selecionando, se esses vieses estão acontecendo ou não, e o que a gente pode fazer para melhorar os prompts e diminuir esses vieses algoritmos. É isso, essa é a minha aluna que topou o desafio do tema, e é isso, gente. Obrigada. Deixa eu parar de compartilhar. Parabéns pelo artigo, Obrigada. muito bom. Eu vivo isso na prática, né? A utilização da IA aqui dentro da empresa, tanto na questão, realmente na questão operacional, que traz realmente uma eficiência muito grande. A gente consegue ter o time pensando mais no estratégico, mas também no desenvolvimento a gente tem utilizado outras formas de inteligência artificial para outras demandas. Então, acho que realmente seria interessante trazer, né, num artigo quais são as melhores práticas. E eu fiquei com uma dúvida. Você disse lá no início que tinha empresas grandes, mas o foco da empresa era só empresas grandes ou também trabalhou com os pequenos? Teve empresa pequena, teve empresa grande, teve assim, de Legal. Sadia, uma empresa pequena de uma consultoria que tem 10 pessoas trabalhando, mas desenvolvendo a ferramenta para outras empresas. Então, assim, teve de tudo aqui. Imagina. É Porque porque eu é fiquei. difícil conseguir a amostra. De pessoas que realmente adotem, que aceitem participar, foi bem, bem difícil. Entendi. Mas ficou muito bacana. Acho que assim, seria interessante, perguntei isso porque acho que seria interessante entender como uma pequena empresa utiliza, como uma média, um exemplo bem, né, formal assim falando, como uma grande, uma média utiliza, como uma pequena, porque acredito que são maneiras diferentes, né? Até porque a pequena pensa muito em suprir, apagar incêndio, né? E a grande já é um pouco mais estratégica. Então acho que seria interessante também. Alguém tem mais alguma consideração, algum comentário para fazer sobre o artigo? Mas muito bom. Ontem, na sessão também, a gente teve algo semelhante, né? Discutindo a questão da inteligência artificial nas práticas de gestão de pessoas. Eu acho que daqui para frente vai ser uma pegada um pouco comum, né? Nessas sessões de gestão de pessoas. Ah,
o artigo ficou bem legal, a proposição, a problematização, e aí eu fiquei pensando, né, como que os entrevistados eles lidam com a transparência e com a explicabilidade dos algoritmos, né, nesse processo. A gente tende a analisar muito em função do trabalho dos profissionais de RH, e aí eu fiquei pensando nessa contraposição de perspectivas, né? O profissional de RH e o usuário. Para o profissional, é óbvio que vale muito, né? Tarefas mais operacionais são eliminadas nesse processo, ele tem tempo para poder focar em questões mais estratégicas, mas a experiência do usuário com essas duas perspectivas eu acho que fica bem bacana, né, para outras possibilidades de pesquisa que a gente venha a desenvolver sobre. E aí fiquei pensando também, né, será que, apesar de ser um tema relativamente novo, mas não sei se novo seria a palavra correta, né? Mas mais explorado nesse momento, será que a gente já tem na literatura alguma evidência sobre a mitigação de vieses nessas práticas de triagem automatizada? Porque pode ser que esses vieses se façam presentes e aí outras questões, né, por trás disso vêm à tona para a nossa discussão. E aí eu fiquei pensando mais no geral mesmo, sabe, Lana, nenhuma sugestão mais pontual para o artigo, mas pensando no tema e como pesquisadores da área, né, nas futuras pesquisas que a gente possa desenvolver, como que a gente pode pensar na aplicação dessas questões. Legal. Obrigada, Silas. Eu achei, eu anotei até aqui também, mas essa questão assim de porte da empresa, a gente realmente, Evelyn, foi quem conseguisse responder, pelo amor de Deus, porque foi difícil conseguir. Essa questão aí de percepção, a gente acabou entrevistando muito mais assim os gestores da área, quem estava mais desenvolvendo, né, a IA. Algumas pessoas respondiam para a gente, eu uso o chat GPT. A gente não quer quem usa, por exemplo, eu uso o ChatGPT, mas não é institucionalizado pela minha organização usar para fazer o trabalho. Então a gente queria quem usasse de modo institucional, então foi esse um outro desafio. Mas a gente também, assim, é legal trazer a reflexão que a gente pode até complementar como sugestão de pesquisa a necessidade da percepção dos usuários, das pessoas de gestão de pessoas que estão usando, não só do gestor, né? Que aí aqui foi legal, tem essa limitação também, que é a ótica só de um gestor de RH. Obrigada. João Pedro, Oi, professora, tudo bem? tudo bem. Olha, eu aqui prestigiando a senhora. Vou apresentar presencial, mas só na quinta-feira. E é sobre gestão por competência, né? Aquela triagem que eu fiz na minha tese, que a senhora acabou contribuindo, né? Professora, eu fiquei numa dúvida, né, em relação. Eu fiquei assim me perguntando. A gestão de pessoas realmente está preparada? As instituições estão preparadas para utilizar inteligência artificial dentro da organização? E, e assim, nos termos éticos, né? Digamos assim, de utilizar de forma ética, de forma eficiência, no que traz a gestão de pessoas e como essa gestão de pessoas ela poderia se tornar mais eficiente com o uso de inteligência artificial, né? Eu fiquei me perguntando. Tem ou não tem? Isso está explícito no trabalho da senhora, porque eu acabei não lendo, né? Vou ler só depois que saiu os anais, né? E aí eu fiquei nessa dúvida. Realmente a gestão de pessoas ela está apta para utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia, na sua triangulação, ou até mesmo no que tange treinamento e desenvolvimento, fazer até mesmo um PDI, talvez, né? Enfim, eu queria que a senhora me esclarecesse, tem isso? Se a senhora pretende colocar futuramente no seu artigo em relação sobre isso? Então, assim, das entrevistas que foram realizadas, tem empresas sim que estão colocando em prática e está dando certo. Agora, dizer que hoje a gestão de pessoas está preparada para usar IA, eu acho que ainda tem muitas coisas para avançar aí, porque assim, não é esse estudo, mas um outro estudo que a gente fez uma vez sobre práticas de treinamento nas organizações foi muito interessante. A área de gestão de pessoas dá treinamento para os outros, mas não treina ela mesma. Aí a gente pergunta, Uhum. você tem formação para trabalhar com treinamento? Não, nunca tive. Eu disse assim, gente, que coisa mais insana, né?
E é mais ou menos isso. Então, assim, o RH tem que treinar as pessoas para usarem IA, porque hoje em dia as outras áreas usam, a área finalística tem que usar, mas ele esquece dele se desenvolver, dele inovar. Então, por isso que eu falo, foi muito difícil conseguir pessoas que tivessem realmente adotando a IA. E olha que a gente foi assim, né? Acho que o Sila deve ter visto eu desesperado em grupos pedindo, pelo amor de Deus, alguém conhece. Você fica mendigando para ver se alguém conhece, tem contato. Então, assim, foi bem difícil. Não sei dizer se foi difícil porque realmente não existem, e a rede que não tem, ou se não existe, ou se a rede realmente não chegou nessas empresas que divulgam. Porque também, por exemplo, grandes empresas, sei lá, vou dar um exemplo que eu não tenho noção. Uma Uhum. Danone, uma Nestlé, de repente usam e eu não sei, eu não tenho acesso. Então, assim, a gente teria que ver outras formas de conseguir acesso a essas empresas. Mas eu imagino que empresas maiores devem ter, sim. Do jeito que está avançando. Eu acho que a questão de. Eu acho que tem muito preconceito de uso de inteligência artificial, né? Porque eu digo por experiência própria. Ah, eu vou utilizar aqui a IA para fazer a correção, por exemplo, de um ofício que eu fiz, né, dentro da instituição. A pessoa, mas por que é que você vai fazer isso? Não sei o quê, não é prudente utilizar. Eu disse, se é feito é para utilizar, então eu vou utilizar disso para me beneficiar, para me auxiliar no meu processo. Você não quiser utilizar, problema seu. Isso dentro da gestão de pessoas. Eu era coordenador de RH. Então, assim, e a pessoa era de treinamento e desenvolvimento. Eu digo, meu Deus, a pessoa está desenvolvendo outros servidores, mas com uma mentalidade tão pequena para uma relação de uma atividade como essa, né? Porque assim, essa questão da resistência, do medo da IA, eu vou falar brincadeiras à parte. Eu, quando tô com o chat GPT aberto, eu preciso acessar o banco, eu fecho o chat GPT. Na minha cabeça, ele sabe, eu tenho medo. Assim, é uma coisa assim, pode ser da minha geração, pode ser. Não é porque meu irmão é mais velho que eu e ele é mais aberto que eu. Mas assim, a gente ainda não sabe como ela funciona. A gente não sabe Uhum, que dados ela está usando, né? O meu eu coloco bloqueado para não disponibilizar, porque eu coloco resposta de entrevista aqui. E aí, que é a questão do sigilo. Então, assim, a gente não sabe ainda se, assim, o que tem por trás dela. Então, assim, uhum. eu entendo os medos, mas eu acho que a gente tem que ousar, Avançar, né? tem que avançar. Tem que estudar, tem que ter alguém dizendo aí que ela não. E eu sou daquelas que tratam ela muito bem, que eu tenho medo dela ficar chateada comigo. Quando eu empresto meu computador para aluno usar, eu assim, faça, assim, faça não, peça por favor, fale oi com ela, porque a minha tem que ser bem tratada, porque eu não sei, não sei. Então, quando a gente não sabe, a gente trata bem, né? Dica de quem já fez curso de prompt, eu acho que não é interessante, porque gasta muito essa questão do logaritmo, né? Então, você botar bom dia, por favor e tudo mais, Eu isso falo, é mais dá um forte bug que para eu, ele, tá? é mais forte que Só eu. como dica. A revolução das inteligências Ele não artificiais, a assistiu professora Exterminador do Lana será Futuro, poupada, tá porque ela vendo? pede, por favor. Eu assisti, sou da época do Exterminador do Futuro, de como é que é Matrix, então eu quero é tratar bem. Brincadeira. Mas é verdade. É Perfeito. brincadeira, mas é verdade. Eu vou ler agora o próximo título, acredito que também vai ser com a Lana. Mas aí, se ela não depois puder responder o Roger sobre essa última. E aí, enfim, vou ler aqui qual que é o próximo título, e aí pode introduzir, que é a governança de gestão de pessoas no setor público, a influência da liderança na rede de gestão de pessoas do GDF. E aí fica super à vontade. É para eu responder o Roger primeiro ou é para eu apresentar primeiro? Não entendi. Você pode responder no final, que aí você responde ele e responde também sobre o artigo. Tá, As próximas perguntas. Fica à vontade. compartilhar de novo. Tá. Estão vendo? Sim. Então, assim, né, isso também é a apresentação de um artigo da dissertação de uma aluna minha do mestrado, que ela falou sobre a governança de gestão de pessoas no setor público, né, a influência da liderança na rede de gestão de pessoas do governo do Distrito Federal.
A gente fala muito da necessidade de avançar nas práticas de gestão de pessoas, e a gente sabe que hoje a governança ela vem, né, como um modelo aí de contribuição para aperfeiçoamento das práticas de gestão de pessoas. E aí, assim, dentro dos modelos, a gente fala também sobre a importância da liderança para exercer o apoio aí, né, da adoção das práticas. Só que, assim, no caso do nosso estudo, a gente viu como o governo do Distrito Federal e como nos estados e na federação, a gente sempre tem uma área maior que ela estabelece as diretrizes, né, de gestão de pessoas. Então, nesse caso, que é a SUGEP, da Secretaria de Economia, ela faz a coordenação gerencial de todas as práticas de gestão de pessoas nos demais órgãos, né? Ela que estabelece as diretrizes, que acompanha, e a gente não viu uma relação, assim, em relação a uma carência aí de estudos que realmente falassem sobre a governança de gestão de pessoas no setor público e também dessa relação de rede centralizada coordenando os demais órgãos. Então, nosso objetivo foi avaliar essa influência de uma liderança de um órgão central na adoção das práticas de gestão de pessoas por órgãos setoriais da rede, com base aí nesses resultados da pesquisa aplicada. Então, a gente sabe que a governança em rede, né, ela propõe aí um modelo colaborativo interdependente, que a gente tem, assim, a liderança, ela articula com diferentes atores, os atores têm total liberdade para adotar para fazer os seus treinamentos, seus planos, colocar o conteúdo que quiser, mas eles precisam fazer de acordo com os modelos e as diretrizes, as regras, os prazos, né, da liderança da rede. E quando a gente tem uma liderança de rede, essa liderança, no caso, ela pode ser compartilhada, que a gente substitui essas hierarquias, então permitindo essa autonomia e mais flexibilidade para o caso das outras áreas que estão participando. A gente também tem, quando a gente fala na governança pública, né, que você tem uma liderança que assume esse caráter relacional, ela tem uma influência muito forte nas práticas a gente, né, partiu da premissa que ela teria uma influência muito forte, contribuindo aí para o engajamento, para a atuação. Ela não tem uma autoridade formal, porque cada um tem sua autonomia, mas ela passa a ser uma referência importante aí para os processos da adoção das demais práticas de gestão de pessoas. A nossa pesquisa, ela tem natureza aplicada, foi um estudo teórico empírico, descritivo, com recorte transversal, né, métodos qual e quant. A gente começou fazendo um grupo focal com 10 profissionais da área desse órgão central para discutir exatamente a questão de quais seriam essas práticas de liderança relacional dessa rede. A gente, né, aplicou um questionário com 96 itens, com um modelo de avaliação de governança de gestão de pessoas do TCU, o qual ele foi a dimensão liderança, ela foi adaptada com base no resultado do grupo focal, porque o modelo do TCU fala de liderança de um órgão. E aí a gente fez a adaptação, né, para a liderança relacional da rede como um todo. A gente fez, então, foram enviados ofícios com chave de acesso para o questionário para as organizações, então a gente conseguiu, né, 279 participantes de cargos de direção e chefias que atuam nas unidades de gestão de pessoas, de 67 órgãos aqui do governo do Distrito Federal, então assim, a gente considerou que foi uma amostra bem representativa em relação às unidades, né, de gestão de pessoas. Enfim, a técnica de análise, a gente fez análise qualitativa em relação ao grupo focal, além de a transcrição, a gente aperfeiçoou os itens, e o grupo foi essencialmente para melhorar os itens, criar os itens de liderança relacional, e a gente teve também o questionário, a gente fez análise de estatística multivariada, com análise fatorial exploratória em relação a essa dimensão, né, de liderança relacional, porque os outros itens já tinham evidência de validade pela pesquisa adotada pelo Tribunal de Contas da União. E a gente usou a regressão linear para realmente verificar o grau de influência da liderança relacional com cada uma das outras dimensões de prática. Só para vocês verem, então, assim, o modelo do TCU, ele tem também 13 itens. Na verdade, do grupo focal, a gente excluiu alguns itens, né, incluiu outros, adaptou o texto no artigo, isso está mais claro. E adotamos também 83 para as outras 15 práticas que são do modelo aí de governança do TCU. Em relação a esses 13 itens, a gente conseguiu demonstrar evidências de validade. Realmente, os itens representam a liderança relacional de uma rede, né? Então,
com KMO excelente, com uma variância explicada de mais de 67%, cargas fatoriais, né, de 0,601 a 0,808, né, uma alta consistência interna. Então, assim, a gente teve bons resultados aí. E aqui no caso da avaliação da influência, a gente, quando rodou a regressão linear, identificou que todas as relações, elas foram significativamente, tiveram significância estatística, todas foram positivas, por mais que tenham efeitos ainda, digamos, moderados, né, entre 18% e 30% do grau de influência, a gente sabe que, assim, que até uma limitação da nossa pesquisa, a gente rodou a liderança com cada uma das práticas, mas possivelmente, se a gente fizesse uma regressão, que a gente fez de duas variáveis, mas se a gente fizesse uma regressão multivariada, colocando as diferentes práticas, pode ser que, de repente, o modelo explicativo ficasse maior, né? Mas a ideia realmente foi, primeiro, ver se havia relação entre a influência da rede, da liderança da rede, com as práticas adotadas pelas organizações. Então, por isso que a gente limitou a regressão linear. E aí a gente, com base aí nos resultados que a gente teve, a gente constatou realmente o papel da governança mais influenciado, influenciando mais nas dimensões de coordenação institucional e da própria articulação interorganizacional, que faz muito sentido da própria caracterização de uma liderança relacional. A gente entende que realmente alcançamos nosso objetivo de demonstrar a influência positiva da adoção das práticas de gestão de pessoas em relação a essa liderança relacional da centralizada da rede, reforçando o papel aí relevante dessa área que existe centralizada para contribuir com a adoção das práticas de gestão de pessoas no governo. A limitação, né, que a gente realmente avaliou só a influência da liderança, sem explorar inter-relações entre os fatores ou variáveis contextuais. Isso pode ter algum tipo de risco aí de poder explicativo. A nossa contribuição foi realmente evidenciar a importância da liderança relacional numa governança de rede entre diferentes órgãos, né? A gente adaptou e validou o fator liderança relacional da escala do TCU, que foi um avanço dele para uma única organização, a gente considera, né, esse aqui para vários órgãos. A gente discute aí a necessidade da profissionalização da área de gestão de pessoas, da adoção de práticas de gestão de pessoas. Esse avanço também foi possível, né, discutir. E as recomendações são pesquisas que incorporem múltiplas variáveis para testar modelos mais robustos aqui, né? Identificando a aplicabilidade das práticas de gestão de pessoas e qual é a relação entre cada uma delas. De repente pode ser um outro estudo que a gente tem dado para fazer isso, agora só precisa de tempo para rodar e escrever outros artigos. É isso. Eu esqueci de cronometrar, então não sei como é que ficou meu tempo. Estamos à disposição também, se quiserem contatos. E aí, quando a gente apresenta, a gente vê que tem erro de digitação. A gente fica assim, esconde, faz o quê? Mas, enfim. Faz parte, faz parte. A Evelyn precisou sair e aí a gente vai seguir aqui. Então, parabéns também, Ilana, pela apresentação do segundo artigo, do segundo artigo, terceiro da nossa sessão. Deixa eu só pegar aqui meu. Então, vocês fazem essa avaliação empírica, né, da influência da liderança dos órgãos de coordenação gerencial na adoção dessas práticas pelos órgãos setoriais. Então, tem essa contribuição de adaptação e validação do instrumento, né, como resultado que a liderança central tem maior influência nessas práticas que vão demandar coordenação interorganizacional. Então, a unidade de gestão de pessoas, ela ocupou um papel de parceira estratégica para a sucessão, planejamento, e também de menor influência em práticas mais internas. Então, a grande contribuição do estudo, né, pelo menos da minha perspectiva, é esse desenvolvimento validação adaptação, né, dessa escala de liderança relacional, de repente, reforçar, deixar bem claro no estudo essa contribuição metodológica, que aí num parecer de um avaliador, isso não foge aos olhos, né?
pode ser interessante, na minha avaliação, reforçar esse argumento, mostrando essa contribuição. Deixa eu ver aqui. Até na sua apresentação, você comentou outras possibilidades de teste, né? Pode ser interessante explorar, talvez como um desdobramento desse estudo, que a gente sabe o grande desafio que é juntar tudo em 15 páginas, né? Para mandar para um congresso, para mandar para uma revista, de repente isso fica para um segundo estudo, e aí se compara, né, como rodou no primeiro com o que rodou no segundo. Ah, como perspectivas para pesquisas futuras, né? Pensar na repetição dessas medidas ao longo do tempo para verificar se pode ter alguma mudança a partir de intervenções da SUGEP, né? E como discussão prática, de repente ampliar a parte onde tem recomendações de políticas públicas, pensar questões mais específicas, como instrumentos de incentivo, modelos para os órgãos setoriais, porque, de novo, né, a grande contribuição do artigo está nessa proposição, ajuste, teste, da escala. E aí deixar isso mais evidente, né, ajuda numa outra rodada, né, num outro contexto de avaliação, do leitor perceber mais claramente isso. Obrigada, Silvia. Mas assim, só como você falou, né? Isso aqui é um objetivo específico dela, da dissertação, e ela chegou a desenvolver um painel já de People Analytics. Ela modelou, não sei, acho que como ela é da área de ciência de dados, acho que ela já estava até implementando ele. Então, ele está sendo utilizado agora para o acompanhamento mesmo da rede. Então, assim, foi bem aplicado. Esse aqui foi um diagnóstico só. Mas eu anotei aqui também que é bom reforçar essas possibilidades de aplicação. É porque o recorte é complicado, né? Porque a gente fala, Aham. Aí, pela sua fala agora desse painel, a gente tem essa modalidade agora de produtos técnicos, tecnológicos, né? De repente, o painel entra como um desdobramento. já foi publicado no Ah, CONSAD, e como ela é de secretaria, né? De estado distrital, aí no CONSAD, que é um evento muito voltado para eles, ela apresentou, porque daí ela queria disseminar lá o painel. show de Já bola. foi, obrigada. Alguém tem mais alguma consideração? Tem também a questão que o Roger tinha colocado aqui no chat. Boa Da tarde, só um dúvida. pouquinho, Silas. Tá me ouvindo? Sim, Sim, Ai, desculpa, eu não estava conseguindo antes falar, então agora eu consegui ativar aqui. Bom, eu queria parabenizar a Lana, né? Acho que os dois trabalhos são muito interessantes, fiquei bem interessado nessa tua escala. Vou entrar em contato contigo, Lana, porque eu também trabalho com liderança e agora até vou tentar validar uma escala de liderança servidor no contexto brasileiro, né? Então, a primeira dúvida, né, Lana, é referente ao teu trabalho ali que eu coloquei no chat, mas eu falo isso porque eu tive um orientando agora, que a gente pesquisou AI e recrutamento e seleção, né, que era relacionado ao primeiro trabalho que você trouxe para mim, para a apresentação. E aí, eu fiquei pensando se não surgiu alguma... como é que vocês montaram essas variáveis, né, as questões, porque é bem amplo, parece bem amplo, né, e se não surgiu nem. Eu vi que tu falou ali no final algumas questões sobre etarismo, raça, mas durante as entrevistas não surgiu nada sobre recrutamento, sobre diversidade e inclusão, nenhuma variável, então, nenhuma. assim, primeiro das perguntas, a gente criou realmente perguntas bem genéricas, porque a gente não queria gerar nenhum tipo de viés aí nas perguntas. Então, assim, quais as práticas vocês adotam? A gente não perguntava, você adota em gestão? A gente não direcionou. Você usa em recrutamento e seleção? Você usa. A gente deixou eles falarem para a gente ver realmente o que estava emergindo aí dos dados. Em relação à diversidade, a única preocupação que tem é essa questão do viés algoritmo, que alguns apontavam assim, do receio de, né, essa questão mesmo. Ah, a pessoa tem uma raça, então que a gente sabe que tem esse viés, vou selecionar a pessoa mais branca. Teve um aluno, teve alunos que você perguntou antes, né, Silas? Na matéria de A dos alunos, eles fizeram sim um estudo de recrutamento e seleção e eles identificaram que sim tem viés algoritmo, que eles selecionam mais para raça branca do que para raça negra. Quando a descrição colocava uma característica
mesmo que a pessoa tivesse mais competências, ele ia. Que aí, assim, aí a discussão lá do viés algoritmo é muito esse, né? Quem que desenvolveu? É um país que não sei o quê, que tem uma cultura. Então, assim, a importância de quando a gente cria o algoritmo, não deixar esse tipo de viés. E eles falaram lá, no caso, tanto de raça quanto questão de orientação sexual. Então, assim, o cuidado de se escrever um prompt para não deixar esse tipo de viés acontecer por conta desses dois. Mas esse não é o artigo, ele não fala sobre isso. Foi um estudo que os alunos fizeram na matéria de AI, e quando a gente já falou de recrutamento e seleção, eles conversaram comigo em sala. Mas, assim, desse aqui, a única coisa que falaram foi o risco do viés, de gerar, mas, assim, de diversidade especificamente, idade, homem, mulher, isso não, eles não falaram, eles só falaram que pode gerar risco de viés. Eu não Ai, sei se por estar gravando, eu não sei se eles não quiseram entrar, né? quando vê, né? Mas eu compreendo, acho bem interessante, até porque essa foi uma variável que saiu. A gente fez uma pesquisa qualitativa no recrutamento e seleção, e saiu a diversidade e inclusão, foi um dos construtos, né? Outra questão é sobre a tua escala. Desculpa, eu tive que mudar aqui para o tablet, eu não estava conseguindo entrar. Eu perdi a parte da metodologia, mas quantas variáveis tem a escala da liderança, né? E Então, como é que ocorreu essa validação transcultural? não, então assim, na verdade a gente pegou não é essa liderança que é liderança de órgão, não é liderança de pessoas, tá? É a Aham. liderança que a área de gestão de pessoas ela exerce bem do modelo de governança pública, que tem lá liderança, controle, né, e estratégia. Então, assim, quais são as práticas que a organização tem que fazer para garantir, que a liderança da organização tem que fazer para garantir a adoção de práticas de gestão de pessoas. Nesse caso, como o TCU ele fala da governança da área, digamos assim, da presidência fazendo aquelas práticas para garantir. A gente quis fazer, adaptar para a liderança de uma rede. Então, o que é isso? Por exemplo, né, aqui a gente tem uma área de gestão de pessoas que passa as diretrizes, coordena a gestão de pessoas da rede de gestão de pessoas. Então, é uma escala que tem 13 itens, que foi validado, e aí eles falam muito mais de práticas de gestão de pessoas. Olha, a gente realmente orienta as outras unidades. Então, é nesse sentido, não é a liderança do comportamento humano. Aí eu só não sei porque você falou que ia validar a liderança, né, do servidor, aí a nossa não é nesse sentido, é liderança no conceito aí, nível organizacional, não individual. Aí eu não sei se vai te ajudar. Com quantas pessoas vocês validaram? Qual foi o público? 200 e algumas coisas. Não lembro, não. Faz 270 e alguma coisa. Mas foi no serviço público, isso? É que a gente, então assim, tem uma vantagem que ela trabalha no governo ela é dessa área, né, da liderança, da coordenação da rede. Então ela mandou um ofício e todo mundo respondeu. Inclusive a gente esperava bem menos respostas e assim, a gente pedia para o gestor responder, respondia o gestor e o substituto. Então a gente teve a amostra maior do que a quantidade de gestores. Foram 279 pessoas que responderam de 67 órgãos. Perfeito. Muito obrigado. Eu vou entrar em contato contigo, Ana. Acho que é bem interessante a gente trocar uma ideia sobre essa questão. Não sei se tem meu e-mail aqui também, eu posso passar. Obrigado, Silas. Nada. Aí, o espaço é bom por isso, né? Por conta da troca, a gente tem as apresentações, um vai perguntando como que funciona o processo para o outro e acaba ajudando aí nas pesquisas. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre o trabalho? Então, eu vou fazer um apanhado aqui, né, do ponto de conexão das três propostas com o tema, e aí depois a gente abre para algum comentário mais geral. Tem alguma mensagem aqui no chat? Deixa eu só ver. A Luciane relembrou para a gente, para ao final avaliar a sessão a partir do link que ela colocou aí. Então, por favor, gente, vamos ajudar os organizadores do evento, né, a entenderem a nossa percepção e a nossa avaliação sobre as sessões. Isso ajuda a projetar aí o SEMEAD de 2026 e a ajustar, de repente, alguma coisa que a gente sinalizar para eles.
Bom, assim como ponto, né, de interlocução entre os três trabalhos e o tema, né, que é políticas e práticas de gestão de pessoas, os três trabalhos, a partir da minha leitura, eles dialogam a partir desse eixo de reconfigurar as práticas de gestão de pessoas quando a gente considera, né, esses novos desafios institucionais e tecnológicos, e a partir da apresentação dos artigos para esses novos desafios, a gente precisa combinar o quê? Desenvolvimento de competências, formação e práticas, né, da governança barra liderança e do uso de IA para poder dar suporte às decisões e aos processos na área de gestão de pessoas, né? Em termos práticos, o estudo sobre competência vai destacar o papel formativo dos espaços voluntários barra universitários na construção das habilidades interpessoais e gerenciais, com foco para a área de gestão de pessoas, comunicação, organizacional, comunicação e organização. O artigo sobre inteligência artificial mostra como a IA está sendo incorporada em processos chaves de RH, triagem, avaliação, personalização de treinamento e desenvolvimento, e isso implica em ganhos de eficiência, mas também traz alguns desafios éticos e organizacionais para a gente refletir sobre, né? E o trabalho sobre governança de gestão de pessoas no setor público enfatiza esse papel da liderança relacional e da coordenação em rede, né? O órgão de coordenação, para adotar essas práticas estratégicas de gestão de pessoas em contextos institucionais mais complexos, como foi o caso contemplado aí no estudo. Então, juntos, os três trabalhos sugerem que a gestão de pessoas contemporânea ela precisa, né, integrar investimento em formação de competências tanto humanas quanto competências digitais, né, a governança e a liderança para articular atores e práticas na área de gestão de pessoas e as tecnologias de IA utilizadas como, de forma centrada no usuário, para ampliar e não substituir a tomada de decisão. Então, essa tríade, competência, governança e tecnologia, eu entendo como uma mensagem, como um elo, né, mais prático aí, que surge a partir da leitura dos três trabalhos e das discussões que a gente trouxe aqui na sessão. Então, com isso, a gente pode já pensar em possibilidades, de repente, para começar a construir pesquisas para o SEMEAD 26, porque não acabou, mas a gente já está pensando no próximo, né? Ou em aprofundar algumas dessas perspectivas nos trabalhos a partir do material que vocês já coletaram. Alguém quer comentar alguma impressão dos trabalhos, algum ponto de interlocução? Oi, Silas, é a Luciane. Tudo bom? Prazer, pessoal. Eu como eu escrevi no chat, de atrasado porque a outra sessão atrasou e, enfim. Então, infelizmente não peguei desde o começo, mas essa era uma que eu queria pegar desde o começo porque os temas são bem emergentes, né? Somente a parte da inteligência artificial, enfim. Mas todos os seus comentários, né, vão ao encontro dos meus, acho que a qualidade da discussão, a parte teórica, a fundamentação, né, os constructors também, então, parabéns aí para todos, né, pelas contribuições. E a parte de inteligência artificial existe, a gente vê, principalmente, o quanto tem de mito, quanto ainda tem de verdade, quanto tem coisas a serem descobertas, né, para serem descobertas, e tem muito campo de pesquisa e de análise, né, o que a gente fala, muito, principalmente no mestrado, o quanto isso não tira a nossa capacidade analítica e crítica, mas como a gente usa esses instrumentos a nosso favor para produtividade, para ganho de qualidade, sem perder as questões mais fundamentadas. Esse é o risco, né? Mas, enfim, parabéns para todos, como eu disse, né, muitas coisas se consolidam, e as questões de vieses sempre vai ter.
Sempre, em qualquer situação, a gente não elimina viés, a gente cria outros vieses. A questão é como a gente diminui os vieses para não criar coisas que sejam contra o social, ou contra as pessoas, ou contra, né, que sejam excludentes ou que não tragam bem, né, ou que não tragam contribuições para a gente. Mas viés impossível já é provado, né, Silas, que né, não tem como tirar vieses. Até as máquinas têm, né? Porque quem alimenta as máquinas são os humanos, e aí, enfim, né? Os algoritmos são criados, né? A inteligência artificial é criada com base em um monte de conhecimento e tem viés. Mas, enfim, esse é o assunto para outra discussão, que é muito gostoso, é muito atual. Mas parabéns, assim, pela contribuição de todos vocês, pelos comentários, Silas também, e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, só queria agradecer, Silas, assim, pelas contribuições, também de todos, comentários de todos, e te parabenizar, porque assim, né, eu também passei anos aí nas lideranças, como é difícil concatenar 3 trabalhos, às vezes que a gente olha assim, o que que tem a ver, né, e às vezes cai na sessão, então assim, parabéns, que não é fácil esse papel também não, eu lembro dos bastidores, então parabéns aí, parabéns também pela liderança no tema do SEMEAD. Bom, então, se a gente não tem mais nenhum comentário, a gente finaliza essa sessão por aqui. Mais uma vez, agradeço a todos pela participação, pela submissão de trabalhos. Lembrando que a gente ainda tem uma programação aí, mesmo para quem está, né, na modalidade virtual, e espero encontrá-los aí em outra atividade do SEMEAD 2025. Um abraço a todos e uma boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite, Tá, pessoal, obrigado. obrigada.